Perfeito. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre uma filosofia, ou melhor dizendo, uma abordagem, filosófica, que é de extrema importância para a filosofia, para o século XX, que é a abordagem, que nós chamamos de existencialista. Filosofia existencialista, ou a abordagem existencialista, tem início no século XIX como uma grande ruptura com os sistemas tradicionais de discurso. A sua influência é percebida, em diferentes aspectos, tanto nas outras ciências como nas manifestações culturais. E há quem diga que, embora tenha surgido de modo sistematizado como uma filosofia no século XIX, a abordagem ou a maneira de enxergar o mundo a partir de um viés existencial ou existencialista já teria sido observada na pena de escritores como o próprio Shakespeare, e tantos outros autores da tragédia grega. Vamos, então, conhecer os aspectos principais da filosofia existencialista e reconhecer por que essa filosofia tornou-se tão marcante no século XX, com inúmeras abordagens e ramificações daí posteriormente, Nós começamos com uma frase, que não é própria dos filósofos existencialistas, mas só para termos a noção de como que essa forma de pensar e enxergar o mundo surge, há muitos anos. O ser humano é a medida de todas as coisas. Esta é uma citação de filósofos sofistas, em oposição às diferentes discussões que se tinham na sua época, procurando fundamentar a sua forma de ver e enxergar o mundo, não na moral ou na religião ou em qualquer tradição de pensamento, mas a partir de uma ideia de que, se queremos enxergar o mundo e o ser humano nele, nós temos que partir da ideia de que o ser humano ele precisa ser visto como a medida, o foco, a base para todas as coisas, Então, o existencialismo surge, no século XIX e é fortemente estruturado no século XX, e é uma doutrina radical, Guarde bem esse nome, essa maneira de perceber. É uma doutrina radical a partir do ser humano, que precisa ser compreendido, enxergado dentro desse espectro, dentro dessa possibilidade, e não dentro de qualquer outra tradição de pensamento ou de filosofia moral. No caso, como nós já colocamos, a sua influência vai se fazer sentir por diferentes campos, desde literatura, as artes, o cinema e quase toda manifestação artística não deixa de ter um viés, ou pelo menos uma relação com a abordagem existencial. Numa linha do tempo, a gente pode identificar aqui os três principais grandes expoentes e talvez, assim por assim dizer, nós costumamos dizer que o existencialismo nasce no século XIX com Kierkegaard, mas ele é extremamente, ele atinge o seu apogeu no século XX com os pensadores Heidegger e Sartre. E aí não há como não negar as duas guerras mundiais, o crash da Bolsa de 1929, a primeira, digamos assim, não a primeira, mas a última pandemia, a gripe espanhola, e tantas questões, no século XX, na primeira metade do século XX, que fazem com que essa doutrina se solidifique poderosamente. Quais são as principais teses ou os principais postulados do existencialismo? Se você compreender esses postulados, você terá entendido grandemente o que significa, a filosofia existencialista e por que ela é tão importante e porque provavelmente, nós poderemos ter nesse momento, agora
nessa segunda década, né? Vamos começar nessa terceira década que começa agora, em 2020, 2021, porque ela poderá ser grandemente retomada, né? Quais são esses postulados? Primeiro deles, o ser humano enquanto indivíduo, e não aquele ser humano compreendido com aquelas teorias, com aquelas abordagens muito essencialistas que tentam colocar e dizer que o ser humano foi projetado, ou que o ser humano tem uma essência, ou que o ser humano tem um posicionamento, né? O existencialismo trata o ser humano como indivíduo, com uma história, com uma temporalidade e com uma maneira de ser enxergado a partir disso. Nada daqueles discursos, daquelas grandes tradições metafísicas que procuram situar o ser humano com alguma espécie de devir, de vir a ser, ou com uma ideia de um ser humano colocado como um pendor de uma criação, né? Segundo postulado, a segunda tese. E aí que você precisa tentar compreender o que significa isso, né? O ser humano não foi planejado para uma finalidade. O que significa isso, né? Retomando a primeira tese, né? O ser humano enquanto indivíduo e não os discursos. Você vai ouvir em diferentes instituições, em diferentes discursos, a ideia de que o ser humano foi planejado, ou o ser humano tem, por assim dizer, uma finalidade. Então, se você for na religião, a religião vai dizer: o ser humano foi feito para governar a natureza, ou o ser humano foi planejado para louvar a criação de Deus. Essa é uma ideia que o existencialismo rejeita. Se você for no capitalismo, lá também vai ter um discurso para o ser humano. O ser humano foi criado para ser mestre e senhor da natureza. Essa é uma afirmação de um filósofo, né, René Descartes, mas que tem tudo a ver com uma concepção de progresso e de capitalismo, como se o ser humano nascesse para o trabalho e para produzir riquezas. O existencialismo também rejeita qualquer uma dessas finalidades, desses destinos plantados para o ser humano. Qual que é a principal, uma das principais teses do existencialismo? O ser humano não foi planejado para uma finalidade. Vamos ver se você entende o que é isso, né? Olhe para o seu celular, se ele estiver perto de você. O celular foi projetado, né? Ele foi pensado. Quem inventou o celular pensou, planejou, projetou um equipamento que pudesse ser utilizado para ligações e que pudesse ser também utilizado para comunicação de e-mail, WhatsApp e uma série de aplicativos. Ou seja, o ser humano, o celular, foi projetado, planejado para uma finalidade. E o que o existencialismo quer dizer com essa frase? O ser humano não tem projeto. O ser humano, ele se faz na sua existência. Olha que curioso. É difícil pensar isso, né? Porque a gente nasce e geralmente os pais já falam: olha, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Aí você vai para a igreja fala: você tem que fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai para o trabalho. Todo mundo tem um projeto para o ser humano. Mas o que o existencialismo propõe? A ruptura com qualquer espécie de projeto, né? Então, o projeto, né? A essência do ser humano, ela se dá a partir da existência, né? É uma frase de Kierkegaard, quando ele diz que o ser humano não possui uma essência, né? No ser humano, a existência precede a essência. Então, isso é muito forte, porque o ser humano ele vai ter que se enxergar enquanto indivíduo, e ele, a partir da sua própria existência, ele vai definir a sua essência.
Se ele entender que a sua essência é trabalhar num projeto comunitário, ele vai se reconhecer como tal. Se ele entender que a sua essência é encontrar sentido dentro de algum projeto, ele vai se encontrar. Mas em algum momento da sua existência, o ser humano vai questionar qualquer um desses projetos. E em algum momento, se ele tiver contato com a filosofia existencialista, ele vai se dar conta que o ser humano não foi planejado, ele não foi projetado para uma finalidade, né? Então, aqui, não é da nossa época, né? Mas na década de 60, há uma constante, digamos assim, consciência dessa filosofia existencialista, principalmente pelo movimento da juventude, né? O movimento estudantil, o movimento também feminista também é muito influenciado por isso, o movimento hippie, e aí as pessoas, elas falam, não, eu vou escolher o que eu vou ser, né? Eu vou me projetar, eu não quero ir para a guerra porque alguém está dizendo que eu tenho que servir meu país. Eu não quero trabalhar porque alguém está dizendo que eu preciso ter uma profissão. Eu vou me fazer enquanto indivíduo, né? Bastante curioso isso, mas podemos discutir. Terceiro postulado. O mundo é irracional, absurdo. Geralmente, quando eu dava essa aula de existencialismo, muitos alunos não entendiam. Professor, eu não entendi o terceiro postulado. O que significa dizer que o mundo é irracional, é absurdo? Hoje, eu não acho tão difícil. Se você olhar para essa pandemia, se você olhar para as tragédias que estamos vivendo, se você reparar nessa semana, uma tragédia numa escola em Santa Catarina, um garoto entra armado com um facão para desferir golpes em crianças e nas professoras. Se você prestar atenção na chacina que teve, né, liderada pela operação policial, que matou 28 pessoas, e fora o que está acontecendo no mundo, fora as dificuldades, fora as crises, você vai concordar que nesse momento, pelo menos, se você não concordar anteriormente, porque quando foram sistematizadas as doutrinas existencialistas, você tinha guerra, fome, crash na bolsa. Hoje, não é difícil concordar. O mundo, sim, pelo menos enquanto nós conhecemos, ele é irracional, ele é absurdo, né? É forte? É extremamente forte, né? Talvez agora com o quarto postulado, vocês vão, talvez, ou discordar ou se identificar. Qual é o quarto postulado existencialista? A falta de sentido, a liberdade advinda da indeterminação. Lembra do segundo? O ser humano não foi planejado, então ele está livre. Só que essa liberdade é uma liberdade que o ser humano ele não foi criado com um projeto. Então, é uma liberdade que causa sofrimento, que causa angústia, ameaça de sofrimento, angústia sempre presente. Se vocês entenderam até aqui, vocês vão chegar a uma conclusão. Professor, mas é muito, muito pessimista essa filosofia. Aí é que está. Para alguns é extremamente pessimista. Para outros é extremamente realista, né? Esse é o existencialismo. Vamos ver como é que esses postulados funcionam na observação dos três grandes expoentes, né? O primeiro deles, e o criador, né? E aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque vocês vão encontrar existencialistas ateus e existencialistas cristãos. O Kierkegaard, ou mais especificamente Søren Kierkegaard, curiosamente, ele é luterano, né? Ele é um protestante. Olha que troço curioso, né? Mas é o pai, o sistematizador da doutrina da filosofia existencialista. O que Kierkegaard propõe, né? Ele é um grande crítico do determinismo, né?
principalmente das filosofias deterministas, porque ele recupera, né, para ele aquela frase: não há um projeto para o ser humano. E, de fato, não há. Né? Em cada cultura, em cada tempo, em cada civilização, e diferentes instituições vão tentar criar esse projeto. Mas não existe, o ser humano não foi projetado. Ele não foi projetado e não há determinismo, então o que acontece? O ser humano, se não foi projetado como um celular, como um carro, como uma bicicleta, ele vive uma liberdade. Ou seja, ele precisa escolher, porque não foi determinado para um projeto, não foi planejado para uma finalidade. Só que essa liberdade, em Kierkegaard, ela não tem nada a ver com aquele conceito romântico de liberdade, né? Aquela coisa de fazer escolha. Em Kierkegaard e em boa parte dos existencialistas, a liberdade, na verdade, ela é um fardo, né? A liberdade, ela é uma enorme causa de angústia para o ser humano, porque ele tem que fazer escolhas. Já ouviram aquela frase? Você tem que andar na linha, ser bonzinho, fazer tudo que seus pais te dizem, para você ser uma pessoa feliz, bem-sucedida. Geralmente nós acreditamos nisso, né? Isso dá conforto, isso dá segurança, isso nos permite sentir um porto seguro. Mas quando a gente se torna adolescente e sai da adolescência, você começa a perceber, até pelo convívio social, que muitas pessoas escolhem o contrário e não têm essa, digamos, essa segurança. Do mesmo modo, aquelas pessoas que seguem, né, que andam na linha, existe até um senso comum, uma brincadeira, né? A mulher que andou na linha, o indivíduo que andou na linha, não vou falar só da mulher, o que aconteceu? O trem passou por cima. Então, o indivíduo, quando se dá conta de ser indivíduo, quando ele, digamos, se livra dos projetos, seja da religião, seja da família, seja do capitalismo e da sociedade, o que ele percebe? Ele percebe que ele está livre. Não tem um projeto para ele. Mas essa liberdade é a fonte da angústia. Ele tem que escolher. E ele sabe que escolher não é garantia de felicidade. Então, um dos principais conceitos do existencialismo e também de Kierkegaard é angústia. O ser humano experimenta a sensação de angústia porque tem que escolher, porque não foi projetado, né? Como os equipamentos, não foi planejado para uma finalidade. Ele tem que escolher e, por ter que escolher, ele vai experimentar a angústia. Aí tem uma construção teórica de Kierkegaard muito interessante, talvez até pelo fato dele ser religioso, né, um protestante, que é muito curiosa, que é os modos de vida, que é a abordagem que Kierkegaard faz a respeito dessa luta do ser humano em pôr fim à angústia. Né? Então, o ser humano, na opinião de Kierkegaard, ele vai, em diferentes momentos, estabelecer diferentes modos de vida. Né? Aqui ele vai propor uma certa, digamos, progressão. Vai começar do estético, o ético ao religioso. Mas a gente vai ver que essa progressão não necessariamente tem essa ordem. Vamos entender isso. Ele vai dizer que é o seguinte: o ser humano, na fase da sua juventude, ele escolhe um modo de vida estético, né? Para pôr fim a essa angústia. Né? E o que é esse modo de vida estético? Né? Não sei se você vai se reconhecer. Né? Então, o que o ser humano faz? No modo de vida estético, é um modo de vida direcionado para o prazer. Né? O ser humano procura experiências prazerosas,
experiências de lazer, e, em alguns casos, até essa experiência prazerosa pode levá-lo até experimentar os excessos, né, do álcool, das drogas, do sexo, né? Mas como esse modo de vida, né, e essas sensações extremamente hedonistas, né, características do momento estético, não serão suficientes para que o ser humano define a sensação de angústia, haverá um determinado momento, né, em que ele vai fazer a transição. Né? Então, chega um ponto em que muita droga, muito sexo, muito rock and roll não vai levar um indivíduo a muito lugar, né? Vai ser aquela sensação, né? Muitas das vezes em que o clima é atingido e depois do clima você tem uma enorme sensação totalmente ao contrário. Então, o ser humano, então, passando por esse momento estético e percebendo que o hedonismo e o prazer não vão resolver, ele vai passar para a transição, ele vai para o outro estágio, que Kierkegaard chama de ético. Aqui é um indivíduo que deixou a vida hedonista, se identificou com uma profissão, com os afazeres domésticos, com criar os filhos, e ele vai maquinalmente se relacionar com o trabalho. Então, aqui o indivíduo abandonou a juventude, abandonou aquela ilusão toda, descobriu que aquilo não leva a lugar nenhum, então ele está focado na família, está focado no trabalho, está focado na carreira, está focado em aprender uma profissão, em subir na vida, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Quem é que pode me ajudar? Né? Os mais maduros aí, vida muito devotada para a família, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, vida muito devotada para o trabalho, aprender serviço, tal, promoção. O que acontece? Em algum momento da vida desse indivíduo, ele vai se perguntar, talvez porque não veio aquela promoção como ele queria, ou se veio, ele deixou a saúde no próprio local de trabalho, ou se era um indivíduo muito devotado para os filhos, para o casamento, pode, em alguma circunstância, ter um enorme de uma frustração, né? Um desapontamento, sabe aquela circunstância? Você se devota para o cônjuge ou você se devota para os filhos e, de repente, você tem um enorme de uma frustração. Professor, para que você está sendo tão pessimista? Não. Realista, né? O indivíduo, no modo de vida ético, ele vai também descobrir que uma vida devotada burocraticamente ao trabalho, ou devotada burocraticamente à família, ou à comunidade, o que quer que seja, também não vão ser suficientes para aniquilar dele o sentimento existencial da angústia. Então, o que vai sobrar, né? Nesse ponto aí, Kierkegaard é muito ácido, né? O indivíduo, ele vai para a esfera da religião. E na esfera da religião, aí que é curioso, né? E eu pergunto a vocês, principalmente aqueles que são religiosos como eu, a religião elimina a angústia do ser humano? Estou deixando esse silêncio para alguém me ajudar. Eu acho que a crença, sim. Oi? Eu acho que a crença, sim. Eu acho que no que você acredita, porque é muito subjetiva a forma como eu vejo a religião também. Sim. Então, eu acredito, a crença que eu tenho e a fé que eu tenho, independente de qualquer coisa, é uma coisa que me fortalece. Mas eu acho que ele estava perguntando da instituição. Pois é. E aí, eu acho que tem dois vieses. Primeiro, que assim, quando você está muito inserido em uma comunidade, seja ela qual for,
especialmente se ela tem um apelo, vamos dizer assim, metafísico, que é Deus, para quem acredita em Deus, isso tem um poder agregador. Porque quem acredita, né, em Deus e no sentido da vida associado ao retorno para o paraíso ou para o sistema de crença que for, e tem isso fervoroso dentro de si, faz escolhas ou vive de modo que não vá ser completamente antagônico a isso. Por exemplo, uma pessoa não pode, quer dizer, teoricamente, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem medo do inferno, não vai entrar em uma creche e matar bebês. Entende? Não vai matar de jeito nenhum, né? Mas assim, então eu acho que estar em uma comunidade, estar em um grupo, é uma coisa que fortalece e que eu acho que amortece a angústia. Porque a angústia, para mim, ela tem um componente que é extremamente íntimo. Ela é extremamente pessoal e subjetiva, assim. Não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de uma comunidade ou de um grupo. É uma busca por si próprio. Pelo menos sempre foi assim que eu entendi o existencialismo. Não é que não é uma busca, não é nada exterior, é interno, entende? Então eu acho que a vida em uma comunidade, enquanto comunidade religiosa, ajuda a te dar um suporte para quem precisa disso. Não é todo mundo também, né? Nada é para todo mundo. Mas eu acho que o outro viés é o da espiritualidade, que não necessariamente está associada a uma comunidade religiosa. Existem pessoas que são muito espiritualizadas e têm uma relação com o seu lado espiritualista, que não necessariamente precisa de estar dentro de uma agremiação religiosa. Porque a espiritualidade também é uma busca interna, né? Eu falei ontem na aula da Isis que eu encontrei um anti-Isis. No meu Instagram apareceu um neuropsicólogo muito renomado, muito gabaritado, muito estudado, que ele não acredita em nada, assim, ele acredita que, por exemplo, que ele não refuta a ideia de Deus, mas ele acha que tudo que envolve a ideia de Deus, tudo não, mas muitas das coisas que envolvem a ideia de Deus são crenças limitantes, que a gente cria para a gente mesmo, para ordenar a nossa vida, exatamente porque a inexorabilidade da escolha é muito angustiante. Você ser radicalmente responsável por tudo aquilo que você faz é uma coisa angustiante, porque a gente não tem sempre como conceber quais são todos os desdobramentos das coisas que a gente escolhe. Okay. Então, bom, não tem. Eu acho que é assim. Nós temos posições que são divergentes, né? Mas o que vamos pensar o seguinte: o que a filosofia existencialista propõe e o que Kierkegaard, luterano, protestante, propõe? Então, em princípio, nós podemos pensar que a religião, seja institucional, ou seja, uma espiritualidade, ambas, né, vamos colocar assim, todas elas servem como um grande suporte, né? Todas elas são muito importantes para as pessoas se reencontrarem consigo, as pessoas auxiliarem, né? Então, qualquer religião e qualquer espiritualidade, nós entendemos como ponto de apoio, como uma comunidade, como um ponto terapêutico. O que Kierkegaard coloca é que a religião, a espiritualidade, na verdade, não eliminam a angústia. E eu acho que não é difícil compreender, né? Vocês vão encontrar vários escritos, né, em diferentes tradições, que colocam sobre a questão existencial. Não com as palavras existenciais, mas, por exemplo, vamos partir do cristianismo. Cristo mesmo, ele vai dizer, no mundo tereis, quem me ajuda? Tereis aflições, mas tem bom ânimo. Olha que coisa curiosa.
Essa é uma frase existencial, vocês concordam? Jesus está dizendo, vocês vêm me seguir, vocês peguem a sua cruz. A própria ideia de cruz é uma afirmação existencial. Olha, vocês querem me seguir? Mas para me seguir, vocês vão ter que pegar uma cruz. A própria Adão e Eva, né, Aparecido, antes o existencialismo também fala que a angústia ela é anterior ao pecado, né? Porque a angústia de Adão e Eva definir se eles iriam ou não pecar contra Deus ao comer ou não a fruta do conhecimento, já era uma angústia, um tipo de angústia para eles, né? Então ela é anterior a isso, né? Sim, o apóstolo Paulo mesmo, ele é um existencialista. Se você ler o apóstolo Paulo, ele vai falar de sofrimento, ele vai falar de angústia, ele vai falar de cruz, ele vai falar de limitações, de fome. O cristianismo de Paulo é extremamente existencial, quando ele fala a carne e espírito. E a carne, ele vai falar que é tudo aquilo que faz o cristão sofrer. E o espinho na carne, né? Muitas vezes é essa angústia dele, né? Ele vai, aquela coisa dele, carne e espírito, que é um dualismo platônico, mas ele está colocando assim, olha, o espírito te fortalece, o espírito te dá paz, o espírito te santifica, mas a carne é isso, a carne. Então, o que Kierkegaard ele coloca? Na verdade, ele vai dizer o seguinte, Kierkegaard ele vai dizer que o estado, o modo de vida religioso é quando você descobriu que o prazer não te resolve a angústia, você descobriu também que uma vida burocrática, doada, uma vida de dedicação maternal, comunitária, uma vida de herói, uma vida de compromisso também não te resolve a angústia. Aí você chega na religião. Mas a religião também não te elimina. Aí ele diz que a religião, o papel dela, é de você fazer as pazes com a sua existência. Olha que curioso. É um luterano que está dizendo isso, né? Nós temos uma luterana aí na sala. Veja que curioso. Ele está dizendo que a religião te prepara para lidar com a angústia. Então, ele vê um papel na religião, o papel de te ajudar a lidar com a existência que é difícil, que seria mais ou menos aquela coisa de Cristo, olha, vocês vão ter muita aflição, mas vocês têm que ter bom ânimo. Então, a ideia de Kierkegaard não é menosprezar a religião, mas também não é o de fazer o que muita gente faz hoje em dia, de prometer uma religião sem cruz. Não sei se vocês estão me entendendo. Que é aquela coisa da pessoa dizer para você, olha, vem aqui, participa, segue aqui esse caminho comigo e acabaram os seus problemas. Isso não é verdade. Então, aí, a gente pode ter postulados diferentes sobre o papel da religião, mas acho que a gente tem que pensar que não tem como o ser humano tirar a angústia da vida. É o que Kierkegaard está colocando, né? A angústia é um elemento existencial dos indivíduos. Por quê? Na acepção de Kierkegaard? Porque eles têm que fazer escolhas. Eles estão livres, né? Então, como eu disse, Kierkegaard propõe estético, ético e religioso, como se fosse uma cadeia. Talvez pelo fato de ser luterano, lá, europeu, o que quer que seja, mas eu entendo que essa progressão ela é diferente. Talvez o indivíduo já começa com o religioso, ou começa com o ético. Eu até brinco em sala de aula. Hoje, nesse exato momento da sua vida, onde que você se encontra? No estético, no ético, no religioso. Se alguém tiver no estético aqui, não precisa se expor. Mas tem muito, né, das fases que os indivíduos têm na própria vida, né? Tem muito do momento que você está vivendo. Mas ninguém vive, eu acho que ninguém vive um só desses, Aparecido. Ninguém dá conta de viver só uma coisa, assim, ter só um momento ético, só um momento estético. Eu acho que a gente fica o tempo todo num no outro, entendeu? Você vive os três. Agora a angústia realmente ela pode estar mais forte num desses campos.
Porque eu acho que eu também acredito como ele, que ela não deixa de existir nunca. Não, ela está presente nos três. Nenhuma das pode ser mais forte algum desses, né? Mas não tem um. Mas eu acho que ele é mais forte um desses, mas não necessariamente no mesmo para todo mundo. Entende? Eu acho que cada um é o seu, né? É o que cada um vive. Estava falando aí dessas fases da vida, né? E aí eu fiquei lembrando muito do Gregório de Matos e da forma como ele escreveu a sua literatura, né? Isso em 1600. Ah, eu não conheço. Fala para a gente um pouco. Não, o Gregório de Matos, ele era um escritor barroco, mas, na verdade, ele era conhecido, inclusive, como Boca do Inferno, porque ele era um cara que desafiava muito, né, as tradições e as convenções, escrevia na Bahia. E a trajetória e a obra dele passa exatamente por essas fases. Quando ele era mais novo, ele era uma pessoa de uma certa ascensão social, então ele podia tecer críticas, ele tinha uma certa liberdade para escolher, ele blasfemava muito na sua literatura, blasfemava bastante. E quando ele foi ficando mais velho, ele já foi começando a escrever uma poesia que era uma poesia de um tom mais de redenção, sabe? Só que ele não. E ele vivia nessa angústia, porque mesmo escrevendo de uma forma a pedir a redenção, ele não deixava de cutucar a Deus. Uma dos poemas mais famosos que ele tem, eu não vou lembrar o nome de cor, mas é um poema que ele fala basicamente que se ele peca, é para provar que Deus pode ser misericordioso. Porque para Deus conseguir perdoá-lo, ele tem que pecar. Olha, veja se você acha aí essa referência. Eu tenho aqui separado o Ser ou Não Ser, de Shakespeare, né? E aí a gente vai encerrar a aula com uma pitada de literatura. E aí encontra aí esse trechinho, né? Quem gostar de literatura, gente, né? Eu estou trabalhando com os filósofos, mas, por exemplo, Albert Camus, né? Que escreveu A Peste, né? Escreveu O Muro, é um autor existencialista fantástico. Você tem aí muitos autores existencialistas. No caso de Kierkegaard, né? É curioso a gente pensar, é um autor bom de ser lido. Muita gente acha, né, que ele era extremamente... Eu não contei rapidamente a história dele, né? Ele era um jovem, né, pastor luterano, e ele estava comprometido com uma jovem, né, da aristocracia para se casar, né? E, por alguma razão lá, o noivado é interrompido. E dizem as más línguas, né, que ele nunca mais foi o mesmo, né? Bom, se não foi o mesmo, o certo é que a filosofia dele abriu caminho, impactou muito. Então, assim, você necessariamente não precisa concordar com esses três modos de vida. Eu acho que é algo interessante dele abordar, e para a psicologia e para a pedagogia, aliás, para tudo, mas eu acho que para as carreiras que vocês estão ambicionando, muito interessante, porque você enxerga o indivíduo enquanto indivíduo. Então, se uma pessoa hoje digamos assim, um sem noção, sabe aquela pessoa que só quer curtir a vida e tudo, aquele responsável, né? E muitas vezes pode ser um jovem, pode ser um adulto. Eu brinco com os alunos, às vezes o cara estava lá, sério, trabalhador, aí de repente, chega nos 40, ele endoida. Eu quero viver tudo na vida. Aí vira desculpa a expressão, né? Vira ali uma pessoa extremamente responsável. Na verdade, gente, as pessoas estão tentando se lidar com a própria angústia. Em qualquer fase da vida. Acho que isso que é legal de Kierkegaard. Em qualquer momento, a pessoa está dando conta da sua própria dor, né? Não tem aquela Ele mesmo lidava com a dor dele porque perdeu os pais precocemente. Nós tivemos essa aula com a Marinella. Perdeu os pais precocemente e, segundo dizem, ele largou da noiva para se dedicar ao cristianismo, né, ao luterano, né?
Então, essa angústia já vinha com ele desde a perca dos pais, ele já lidava com esse fato. E ele também faz uma crítica a Descartes também. Descartes fala, penso, logo existo, e uma das críticas dele é que Descartes não sabia nem o que significava essa existência, né? E ele se aprofunda nessa existência, que daí ele fala que é a angústia, né? A repetição. Então, é interessante ler a história de vida dele para entender também o pensamento dele. São pessimistas, né? Vamos colocar assim, os existencialistas são extremamente pessimistas, eles vão ver a vida, né? Existo, né? Como um grande fato, né? Bom, tendo compreendido Kierkegaard, né? E aí apenas brinquei, não sei aonde que você está, no ético, estético, no religioso, né? Não fica preocupado com isso, não. Onde você estiver, a angústia está sempre conosco. Nós temos, né, aí, por influência própria de Kierkegaard, né, já uma filosofia nascida já no século XX, aí já marcada, né, pelas questões das guerras mundiais, né, da crise econômica da Bolsa, Heidegger, né, e aí entra, então, os existencialistas ateus, né. O Heidegger, eu preciso que vocês prestem atenção, que ele é um pouco diferente dos outros dois, né? Aí, a questão da diferença de Heidegger, todos os três, que eu vou abordar aqui, os três grandes principais, Kierkegaard, Heidegger e Sartre, todos os três concordam que a angústia é o sentimento do ser humano, né? Só que o que muda neles é a origem. Se Kierkegaard entende a angústia como a falta de projeto, a indeterminação, Heidegger vai ligar a angústia à questão temporal. Então, ele vai dizer o seguinte: a angústia no ser humano está relacionada com a precariedade da existência humana. E o que é essa precariedade? Para ele, é uma questão que o ser humano está ligado ao tempo, né? E ele tem um livro muito famoso, né? Ser e Tempo. E para ele, o grande problema do ser humano é estar, né, preso entre uma questão temporal, entre o passado e o futuro, entre o momento do seu nascimento e o momento da sua morte. Eu vou explicar o que é isso em Heidegger. Heidegger vai dizer o seguinte: o ser humano está a todo momento ou remoendo o passado, fatos e eventos, ou coisas que fez ou deixou de fazer, ou então ele está extremamente ansioso com relação ao futuro. O que é isso? O ser humano, para Heidegger, não vive o presente. Se ele é jovem, né, como a maioria de vocês aí, qual que é a preocupação do jovem? Eu vou conseguir pagar as contas amanhã? Eu vou conseguir formar? Eu vou ter um consultório que vai me dar dinheiro? Eu vou ser um professor? Eu vou conseguir uma profissão? Eu vou casar com quem? O meu marido, minha esposa, vai continuar comigo? Vão me abandonar? Os meus filhos, como é que vai ser? O ser humano sempre está espremido com a ansiedade do futuro. Ele está sempre preocupado com o que vai acontecer com ele amanhã. Se ele já é um pouco mais maduro, a angústia do ser humano é seu passado. O que eu fiz quando eu disse aquela palavra? O que eu fiz quando eu tomei aquela decisão? O que eu fiz da minha vida quando eu tomei aquela iniciativa? Ou seja, o ser humano não vive o presente. Ou ele remói o seu passado, lembranças, reminiscências, arrependimentos, ou ele está extremamente ansioso com relação ao futuro. Entenderam a precariedade de Heidegger? A angústia para Heidegger é uma questão temporal.
o ser humano não vive o presente. Ou ele remói o seu passado, ou ele vive ansioso com o futuro. Por isso que os dois momentos capitais dessa precariedade é o seu nascimento, é a sua morte, né? E é curioso, quanto mais ele está ansioso, mais próximo ele está da morte. Quanto mais ele está arrependido, remoendo o seu passado, mais ele é escravo do seu nascimento e dos eventos que ele gostaria de voltar atrás e de mudar a história. O que ele propõe? O que Heidegger propõe? É o carpe diem, né? Você tem que viver o presente. Difícil, né, gente? Difícil demais, né? Deixe o passado, né? Ninguém... águas passadas não moem moinhos, né? Desculpa aí o senso comum, vamos brincar um pouquinho. Não se angustie com o futuro. Quase que impossível. Quase que impossível. Mas a ideia dele é experimente o aqui e agora, né? Viva o aqui e agora. Só que aí é curioso, né? O capitalismo é muito forte. Tinha uma bandeira de cartão de crédito que acho que teve contato com essa filosofia, né? Teve contato com a orientação de Heidegger e a operadora de cartão de crédito fazia propagandas fantásticas. A vida é agora. Alguém se lembra? Alguém se lembra de alguma propaganda? A vida é agora. Vai lá e passa o seu cartão. Vai lá e curta a sua vida, né? Com cuidado, né, gente? Né? A vida é agora, mas nem tanto, né? Depois vem a fatura e a coisa complica. Então, mas o que é interessante em Heidegger? E como que ele consegue olhar de maneira, digamos assim, como que ele consegue ser otimista com o pessimismo do existencialismo? Ele diz que o ser humano só é completo na sua angústia. Porque na angústia, o ser humano experimenta a finitude da sua existência, né? Então, a ideia de Heidegger é o seguinte: é na angústia que o ser humano se torna humano. É na angústia que ele consegue, né? Eu esqueci de falar com vocês, mas a ideia da religião em Kierkegaard, né? Kierkegaard tem uma frase: é na religião, é na angústia do estado da religião que o ser humano consegue fazer as pazes com a sua morte. Ele tem que aceitar a morte como parte da sua existência, né? E Heidegger também retoma esse conceito ao dizer que o ser humano, quando ele está na angústia, que ele experimenta, né, aí o traço da sua finitude. Bom, tendo observado Heidegger, a gente pode passar por terceiro grande expoente do existencialismo, que é o também ateu Sartre, né? E por que eu falo também ateu, né? Porque ele já começa a sua filosofia dizendo, né? Não há Deus. E se não há Deus, tampouco existe um projeto, uma finalidade para o ser humano, né? Então, aqui, Sartre, também como Kierkegaard, é um não determinista. Não gosta da ideia de um projeto, de uma finalidade para o ser humano. Mas a diferença de Sartre para Kierkegaard é porque ele é ateu. E aí ele leva esse ateísmo, né, ao máximo das consequências, ao dizer: não existe Deus, não tem um projeto para você. Você tem que se virar e fazer suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, por levar isso ao extremo das consequências, Sartre vai dizer: se não tem Deus, você está livre, você também é o único responsável pelas suas escolhas. Então, a angústia aí de Sartre, né, para Sartre, é o seguinte: o ser humano está livre
não existe Deus, e ele é o único responsável pelas suas escolhas. Eu acho isso muito legal. Por quê? É a ideia de que a gente precisa, enquanto indivíduo, e também no nosso relacionamento com as pessoas, sempre pontuar que as pessoas precisam escolher e precisam pagar pelas suas escolhas. Vocês concordam? Sim. Eu posso interpretar de Sim, que... mas não existe não escolher. Na verdade, é isso, né? Não existe a não escolha. Porque quando você não escolhe, alguém escolheu por você. E aí a sua escolha foi de acatar o pensamento de outra pessoa. Eu acho que vocês já devem ter percebido que eu sou uma mãe heterodoxa, né? E isso é uma das coisas que eu falo com os meus filhos, mesmo pequenininhos, que eles podem escolher, mesmo que a escolha, mesmo que depois eles não gostem do que eles escolheram. Mas é importante se apropriar daquilo, até como experiência para não repetir. Porque isso é difícil e é angustiante. Você escolher e não ter a quem se apegar quando, desculpe o palavreado chulo, da merda, para mim, é um exercício de amadurecimento. É um exercício de criar ferramentas para lidar com a frustração, para lidar com a plasticidade da vida. A ideia de que você, e é recente, né? A ideia de responsabilidade, ela é muito forte, e é importante que a gente, né, seja no círculo familiar, mas também assim no círculo profissional, porque muitas das vezes as pessoas não querem fazer escolhas porque é angustiante, e elas terceirizam, mas não no sentido, aí é que resolveu a angústia, aí resolveu o problema da responsabilidade, porque no futuro a pessoa vai dizer, olha, eu pedi a sua opinião e você escolheu para mim. Ou eu escolhi porque você me orientou a fazer isso. Então, quem vai ser psicólogo, precisa tomar muito cuidado. Quem atua com aconselhamento, seja no meio escolar, seja como psicólogo, tem que tomar muita cautela. Uma vez, uma pessoa que eu estava aconselhando, a pessoa, num determinado ponto, disse, Aparecido, o que você acha que eu tenho que fazer? E ela estava perguntando muito relacionado, assim, a uma ideia, assim, de, você acha que eu tenho que terminar esse casamento? Eu disse para ela, a resposta está dentro de você. Porque quando alguém te pergunta isso, ela já tomou a decisão, vocês concordam? Ela já se angustiou, porque sabe que vai pagar pela escolha, mas aí ela quer alguém para dividir o preço da escolha. A escolha já está dentro dela, né, professor? Só a coragem que não está junto com a A escolha. responsabilidade. A coragem de fazer alguma coisa. Ela tem a coragem de jogar depois nas suas costas. E a gente também precisa se amadurecer com isso. Mas o Aparecido, eu acho que é mais que isso. Não é só jogar nas suas costas. Porque não necessariamente ela vai olhar para você e falar assim, poxa, Aparecido, tô super infeliz. Eu te perguntei aquele negócio lá, terminei meu casamento e agora eu tô muito infeliz, descobri que eu amo. Não necessariamente ela vai te mandar a conta, mas vai aliviar para ela os juros da dívida. Também. Porque internamente ela vai poder falar, mas também, né, eu tive bons conselhos do meu bom amigo Aparecido. E é isso que eu acho que é o tapinha nas costas que a gente dá para a gente mesmo, quando a gente não tem esse preparo para arcar com as nossas escolhas, porque são escolhas difíceis, né? A gente não vive só de escolher se vai comer pizza marguerita ou pepperoni. Isso. E dentro do cristianismo, a gente vive essa angústia também com o calvinismo e o arminiano, né? A gente sempre está ali discutindo se é ou se não é, se a salvação é para sempre, se não é para sempre, porque a gente não quer responsabilidade para cima da gente, a gente quer em cima de uma teoria ou de alguém, né?
Exato, né? É curioso, isso é algo que a gente tem que desenvolver na nossa cultura. O direito trabalha com isso muito claramente. Veja que muitas pessoas, quando são acusadas de delito, as pessoas têm explicações as mais diversas. Não, foi o diabo que entrou em mim, eu não conhecia, TPM, né? eu não sabia, foi você, foi a roupa curta da pessoa. Então, as pessoas precisam se dar conta de que a vida é fazer escolhas. E pagar e arcar com as consequências dessas escolhas. Então, é fazer escolhas e é angustiante. E responsabilizar-se por elas, tá? Eu fiz, e agora eu estou pagando, eu tenho que lidar com isso. E tem também muito aquela coisa, assim, irresponsável das pessoas, né? Você foi lá, angustiou-se, escolheu, e está arcando com as consequências. Aí chega aquele bendito, né, da pessoa próxima a você, mas por que você não escolheu o contrário? Se você é tão irresponsável essa fala, né? Eu costumo ficar calado, porque a vontade que dá você esganar a pessoa. Não, fulano, eu escolhi porque eu escolhi. Mas eu escolhi. Eu fui lá e escolhi, né? Então, existe muito essa irresponsabilidade, esse tipo de coisa, né? Aquelas pessoas, assim, que todo mundo, igual, assim, às vezes dentro do seio familiar, fica todo mundo ali quieto. Ninguém toma a frente das coisas, porque se tomar a frente vai ter que responder. Aí você toma a frente, vai lá, escolhe e arca. Aí chega alguém, mas por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Né? Depois é o engenheiro de ponte construída, né? É fácil fazer esse tipo de observação irresponsável, né? Bom, o extremo, Aparecido, se você me permite. Meu pai faleceu com 54 anos, muito novo, a minha mãe não aguentou e tentou suicídio, logo nos primeiros meses de luto. E uma das primeiras coisas que os médicos, quando ela voltou e conseguiram recuperar ela, foi que, por que esse egoísmo todo? Por que fazer isso? Por que... E ela não tinha o que falar, a angústia dela era tanta que ela não sabia nem o que falar, ela só chorava. E as pessoas, elas querem o porquê, elas querem que você fale alguma coisa, dê alguma coisa para elas, quando, na verdade, a responsabilidade é somente daquele que cometeu. E a gente não entende a angústia do próximo. Então, é só ficar ali, né? Não precisa entender. Exatamente, exatamente. Então, eu acredito que a contribuição de Sartre, ela é grande, né? A gente pode não concordar com o seu ateísmo, mas é fundamental, né, essa ideia de ele trazer a responsabilidade, né? A gente sofre por ter que escolher, e depois sofre por que escolheu, né? Então, e isso talvez também retire até um pouco do peso das nossas costas. Então, se a gente ligar com a ideia de Kierkegaard, então, assim, você está sempre se arrependendo pelo passado, né? Nós podemos ligar com essa questão de Sartre. Você tem que escolher. E aí, você tem que responder pelas escolhas. Então, na verdade, é sofrer para escolher e sofrer para responder pelas escolhas. Não, eu escolhi. Eu estava lá, fiz essas escolhas, mas eu tive que escolher. Eu tive a coragem de escolher. E agora, eu estou lidando com essas consequências, né? Isso é muito importante. A frase dele, o inferno são os outros, né? É muito conhecida, né? Dessa coisa da gente estar sempre se ligando a essas questões. Bom, eu disse para vocês que a gente vai fazer aqui as inferências, né? Você tem muito na literatura, na cinematografia, até nas canções, você tem existencialismo em tudo, né? Aqui eu estou trazendo apenas duas sugestões, mas você tem filmes extremamente existencialistas. Você pode conferir a questão do Mar Adentro, né? Onde que é trabalhada a questão da eutanásia, aí a ideia do sofrimento da pessoa que perdeu os movimentos.
a natureza selvagem, tem a inadequação de um indivíduo com a vida em sociedade. Eu acho que são dois bons exemplos. Mas, como eu disse para vocês, eu gostaria de, talvez, fazer aqui uma, digamos, onde está aqui? Eu preciso achar... Como é que eu faço essa... Eu acho que não é como janela, só que é uma guia. Isso. Eu gostaria de, a guisa de encerramento, né? Vocês estão conseguindo ver aqui? É o trecho, né? Extremamente conhecido de Shakespeare. Tá dando para ver? Tá dando. Sim. E é aquele texto maravilhoso, né? Então, assim, muito antes de Kierkegaard estruturar a filosofia existencialista, a visão existencialista da vida já estava nas artes, né? Então ele diz, ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações, e em luta pôr-lhes fim? Morrer, dormir, não mais. Dizer que rematamos com sono a angústia e as 1000 pelejas naturais herança do homem. Morrer para dormir é uma consumação, que bem merece e desejamos com fervor. Dormir? Talvez sonhar. Eis onde surge o obstáculo, pois quando livres do tumulto da existência, no repouso da morte, o sonho que tenhamos, devem fazer-nos hesitar. Eis a suspeita, que impõe tão longa vida aos nossos infortúnios. Quem sofreria os reios e a irrisão do mundo? O agravo do opressor, a afronta do orgulhoso. Toda a lancinação do mal prezado amor. A insolência oficial, as dissolações da lei, os doestos que dos nulos tem de suportar. O mérito paciente, quem o sofreria? Quando alcançasse a mais perfeita quitação, com a ponta de um punhal, quem levaria fardos, gemendo e suando sobre a vida fatigante, se o receio de alguma coisa após a morte, essa região desconhecida cujas raias jamais viajante algum atravessou de volta, não nos pusesse a voar para outros não sabidos. O pensamento assim nos acovarda, e assim é que se cobre a tez normal da decisão, com o tom pálido e enfermo da melancolia, e desde que nos prendam tais cogitações, empresas de alto escopo e que bem alto planam, desviam-se de rumo e cessam até mesmo de se chamar ação. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, né, na finalização com Shakespeare. Viver é isso, né? É enfrentar as agruras da vida, é ter que fazer escolhas. Eu geralmente dava essa aula numa outra faculdade, né? Tinha um prédio e eu brincava muito com os meninos, né? Gente, a aula de hoje, eu vou pedir que vocês não se sentem próximos da janela, fechem as janelas, não quero ninguém cometendo suicídio, não quero ninguém ficando extremamente angustiado, mas eu penso que não é para deixar ninguém desesperado, mas é para dar uma dose, assim, de realidade. E ela se tornou, nessa pandemia, extremamente complexa, né? Quando eu disse que a gente deverá ter, talvez, aí, uma regurgitação, não vou dizer de novos escritos, mas de cinematografia, poesia, literatura, porque os tempos ficaram mais trágicos, né? O mundo realmente ficou mais absurdo, mais irracional. E nada como o existencialismo, como uma boa dose de realidade, né? Você achou, Bruna, aí o poema? Achei, eu coloquei aqui, tá aqui no chat. Você pode olhar no chat, tá
já tá ali. Vamos. Já é um dos... Esse é um escrito que ele fez já mais para o final, quando ele estava nessa angústia entre ter, assim, tô ficando velho, sou católico, né? Ele é brasileiro, né? É nordestino, né? Da colônia, século XVII. E o que eu entendo como crença é isso, só que eu também, mas ele também não consegue, tanto que você vê ele escreve de uma forma mesmo, né? O poema que eu coloquei é A Jesus Cristo Nosso Senhor. Ele fala: eu pequei, mas não é porque eu pequei que eu tô falando que não quero seu perdão. Até porque quanto mais eu peco, mais você se empenha em me perdoar. E aí ele vai falando sobre isso. Eu posso continuar pecando. Desde que eu me arrependo. Assim, a escrita dele é um pouquinho truncada, porque ele é do conceptismo, mas é assim. Barroco, né? Ele é barroco. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida é já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmas na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, até para pedir perdão, ele diz que a condição divina de ser divino é de continuar perdoando. E eu achei interessante exatamente esse dualismo dessa angústia entre ser a pessoa que ele era e precisar de dar uma satisfação até para ele mesmo da crença em que ele estava inserido. muito bom mesmo, né? Fantástico, excelente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da doutrina. Adoramos. Gostamos muito, professor. Muito bom. Muito bom. É pessimista mesmo, né? Assim, os autores são pessimistas, eles viveram tempos muito difíceis, né? Mas é muito realista e eu acho fantástico para a nossa formação, né? E sempre foi tema de todas as artes, né, professor? Isso. A angústia, o sofrimento sempre foi. Então, é isso. Fiquemos com coragem, arquemos com a nossa responsabilidade, com as nossas escolhas. De fato, né, o ser humano ele não foi projetado, né? E isso é um ponto muito curioso, né? Eu acho que isso ajuda também a quebrar algumas das nossas angústias, né? A gente não foi projetado, a gente se faz, né? A frase, né? No ser humano, a existência precede a essência. Ou seja, é o que você faz daquilo que a vida fez com você. Então, é aquilo que você experimenta na sua existência e como que você reage a isso que vai se tornar a sua essência. E não aqueles discursos muito metafísicos, muito tradicionais, aqueles discursos, o ser humano foi criado para isso, para aquilo. Não. O ser humano se faz na sua própria existência, né? Então, espero que vocês tenham gostado dos autores, né? Eu sou apaixonado. No caso da psicologia, né? É uma das correntes, né? Na verdade, né? O existencialismo é uma das correntes, junto da psicanálise e da comportamental cognitivo. Mas é uma grande corrente que empresta muito sentido para a gente lidar com diferentes questões e lidar com a própria vida, né? Com a própria existência. É isso.